Olá pessoal, aqui é Eduardinho, seu Carteira Rica, e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a realização parcial de lucros. Mais do que trazer soluções prontas, algo cientificamente comprovado, eu queria trazer para você algumas reflexões. Em primeiro lugar, será que a gente não tem focado muito em uma boa compra e esquecido que uma boa venda corresponde a 50% de uma boa transação, uma transação bem-sucedida? Além de comprar bem, a gente também tem que aprender a vender bem. E 90% do conteúdo que você encontrar na internet vai falar sobre como comprar bem os ativos. Então, a gente tem que focar um pouquinho também na venda, esquecendo ou colocando um pouquinho de lado aquela noção do nosso inconsciente de que rico é aquele que compra. Então, comprando a gente está acumulando, vendendo a gente interrompe esse ciclo de expansão, de acumulação. Essa é a noção que a gente tem e que a gente tem que romper um pouco com essa ideia no nosso consciente, numa atitude racional, porque às vezes a venda ela é importante para você apurar um ganho passado, liberar aquela vinculação sua com um ativo que já deu o que tinha para dar e abrir novas possibilidades e novas oportunidades de investimento. Então, a gente tem que aprender também um pouco a se desligar de investimentos passados, principalmente se eles forem bem-sucedidos. É muito mais fácil a gente desapegar de um investimento mal-sucedido, mas é mais difícil desapegar de um investimento bem-sucedido. Então essa é uma segunda reflexão que eu queria colocar. No caso da realização parcial de lucros, embora esteja muito relacionada com o mercado acionário nas nossas mentes, ela se aplica em vários investimentos da nossa vida. Se você tem uma incorporadora e resolve vender parte daqueles imóveis de unidades imobiliárias ainda na planta de um empreendimento, você pode aceitar uma margem menor para reduzir o risco financeiro daquela obra. Então você diminui um pouco a margem que você vai ter ao final de toda a operação, mas em compensação você também reduziu o risco. E reduzir margens, reduzindo o risco, você está fazendo essa realização parcial. No caso dos títulos públicos que tem marcação ao mercado, a gente passa por essa mesma angústia. A gente adquire um ativo, ele se valoriza e em determinado momento a gente se pergunta: será que eu devo realizar o meu lucro e evitar que o mercado vire contra mim e eu perca isso que eu imaginava ter ganho? Ou será que eu permaneço mais um pouquinho e, se tudo der certo, eu terei um ganho ainda maior? No caso das ações, quando a gente sai de um valor de compra e tem uma valorização, a gente começa a se aproximar do valor justo daquela ação. Então é mais fácil se você tiver tudo escrito ali no papel, embora seja um mercado mais imprevisível do que os outros, menos ligados àqueles fundamentos macroeconômicos e mais a variáveis muito específicas de cada ativo. Se você tiver uma boa estimativa de valor justo calculada para aquilo, você vai poder tomar a sua atitude de uma maneira mais racional. E muitas vezes essa atitude pode não ser realizar 100% do investimento e simplesmente vender ali 10 ou 20% daquele investimento para reduzir a sua exposição e ao mesmo tempo realizar, assegurar aquele lucro que você já obteve. Então, eu pessoalmente gosto da realização parcial de lucros. Eu adoto há um bom tempo a postura de assumir a minha impotência perante uma possível aleatoriedade do mercado. Então, eu assumo que eu não sei exatamente, eu nunca saberei, ninguém sabe exatamente para o mercado vai a todo momento. E, diante disso, eu opto por embolsar, por assegurar partes daqueles lucros que até aquele momento já pareciam ali concretos. Eu asseguro, eu concretizo aqueles lucros e ainda deixo uma margem para
um ganho ainda posterior. Você sempre tem que fazer a relação entre o risco e o retorno. E quando um ativo se valoriza muito, a margem para se valorizar ainda mais ela vai diminuindo. Então você tem uma diminuição no potencial ainda de valorização daquele ativo e começa a haver indícios de um aumento do risco com indicadores que começam a ficar dúbios, tanto indicadores pró o ativo que você tem e indicadores contra. Então, quando isso começa a virar uma bagunça, você começa a ter indicadores contraditórios, indicadores apontando que há uma melhoria naquele ativo, outros aparecem no sentido contrário, falando que há uma piora no quadro e ao mesmo tempo você já teve uma grande valorização e o potencial marginal de lucro está diminuindo. Eu acho que esse é o momento ideal de realizar um pouquinho daquele lucro passado. Então, se você gostou desse vídeo, te fez pensar um pouquinho sobre o seu modo de atuar como investidor, inscreva-se aqui no nosso canal, que eu te espero no nosso próximo vídeo. Muita coisa legal tá vindo por aí no Carteira Rica, ok? Um grande abraço e até lá!